Oi, quero dar meu boa noite, amada igreja, boa noite. Quero dar meu boa noite também a você que nos acompanha através das redes sociais, Facebook, pela internet aí, meu boa noite, né? Hoje nós vamos fazer a abertura, né, desse dia comemorativo, né, pela segunda parte do Dia dos Pais, né, esse culto de louvor e adoração a Deus, tá? E nós vamos começar com a abertura de um vídeo, tá, que vai ser transmitido para nós. Esse foi um pequeno vídeo, né? Aqui desejando um feliz Dia dos Pais para todos os papais aqui presentes, tá? Agora eu quero convidar o nosso pastor Wagner, que vai consagrar nosso culto a Deus. Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos à casa do Senhor. Hoje, né, em alusão ao Dia dos Pais, nós nos alegramos na presença do nosso Deus, por essa oportunidade que Ele tem nos dado, tem nos concedido, podemos adentrar a sua casa de oração e podemos louvar a Ele, porque esse aqui é um culto de gratidão a Deus, em homenagem aos papais, né? Na qual Deus deu esse dom maravilhoso a cada um de nós. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos? Então, no Salmo de número 91, que fala exatamente do amor desse Pai protetor, né, sobre nossas vidas. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 7.
Salmo 91, de 1 a 7. Sob a sombra do Altíssimo. Versículo 1, Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as tuas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Amém, amados? Que Deus aplique essa palavra no nosso coração, que nós possamos sempre ser consolados com a palavra do nosso Deus. Vamos orar. Baixe sua cabeça, vamos colocar-nos então no sentido de oração e pedir a direção do Senhor para este culto. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade, mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos te buscando, te servindo, te louvando, te adorando na beleza da tua santidade. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade e pedimos também a tua direção para tudo que vamos realizar aqui, que possamos fazer tudo com ordem e decência, que tudo venha convergir para que nós venhamos a te glorificar. Ó Deus, muito obrigado pela vida dos papais que aqui estão. Obrigado, Senhor, pela dádiva que o Senhor nos concedeu de sermos pai. Sabemos que nós temos uma grande responsabilidade. E obrigado também por toda a sabedoria. E também te pedimos que o Senhor possa dispensar a cada um de nós muito mais amor, muito mais entendimento e muito mais sabedoria para nós podermos cuidar dos nossos filhos, da nossa família. Ó Deus, muito obrigado. Ser conosco. Que esses momentos aqui sejam momentos agradáveis na tua presença e que o Senhor possa receber a nossa adoração como aroma suave, Senhor. Muito obrigado, é isso que nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero convidar agora a equipe de louvor para nós adorarmos o nosso Deus. Oi, som, oi. Som, oi, som. Que nessa noite a gente não esqueça de render toda a gratidão ao nosso Pai Celestial. Talvez você não tenha o seu pai aqui, mas não esqueça de que aquele que merece todas as homenagens também é o nosso Pai. Então cante esse louvor realmente do fundo do seu coração, adorando ao Deus, nosso Pai. Os teus olhos
Agora nós iremos fazer uma leitura bíblica que se encontra no livro de Salmos, capítulo 128, perdão. Livro de Salmos, capítulo 128, vamos ler o capítulo todo, de 1 a 6. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Sejas os filhos de teus filhos, pais sobre Israel. Amém? Vamos fazer uma oração pela palavra de Deus? Oremos. Senhor nosso Deus, Pai celestial, engrandecido e louvado seja o teu santo e excelso nome, Deus. Queremos te agradecer, Pai, pela leitura da tua palavra, Deus. Queremos te agradecer pelas bênçãos, Senhor, derramadas sobre nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Deus, pelo dia de hoje, pela data comemorativa, Senhor, que estivemos. Que o Senhor possa, Senhor, estar conosco, Pai. Que nós possamos ser gratos de coração, Deus. Que possamos te louvar, te adorar de todo o nosso coração, Deus. Isso te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Nós iremos entoar o hino do cantor cristão 7:3, o grande amigo. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda cada dia. Fiel é seu cuidado, constante seu amor, e sempre a sua simpatia. E ainda mais notável é que por mim morreu e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo das bênçãos que me deu. Sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. O homem sofreu a morte por mim o pecado, e agora livro guarda-me do mal. Por este grande amigo desejo aqui viver, com ele ter bastante comunhão, servi-lo fielmente e assim me dá prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Nos seus caminhos santos espera que segui, e seu amor a todos demonstrar. Por ele do pecado me veio redimir, e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outro haver igual. Por mim sofreu a morte, por mim o pecado, e agora vivo, guarda-me do mal. A hora vem chegando, a Bíblia nos diz, em que Jesus ao mundo voltará. aquele momento Alegre, que dia tão feliz, o dia em que voltará, que será. então
forte, irmãos. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outra vez igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecado, e agora vivo guarda-me do mal. Agora nós iremos ter uma apresentação das crianças, apresentação especial das crianças, com a irmã Adriana Lopes. Oi. 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 Paz de todo o coração, que canta esta canção. Você é um cara tão legal, não há outro igual. Se o pai é bem magrinho ou se é grandão, se ele é baixinho, não importa não. De qualquer maneira tem o melhor pai do mundo. Se o pai é animado ou atrapalhado, se ele usa tênis ou usa sapato, de qualquer maneira tem o melhor pai do mundo.
Boa noite. Pai, eu te amo tanto. Você é o meu herói, fez tudo por mim. Que você é o meu pai que faz tudo. Deus te abençoe, que esteja bem, que esteja muito bem. E feliz dia dos pais pro Senhor. Eu te amo. Obrigado, crianças, pela homenagem, né, a nós papais. Agora vamos continuar louvando a Deus no louvor ofertório. Tá? Vem de ti, Senhor, oferte seu louvor a Deus. Né? Vamos louvar de todo o coração, com toda a força, que é para o nosso Pai eterno. Tua bondade, dia após dia me cerca com fidelidade. Nunca me deixes esquecer de tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Dependo de ti, preciso de ti, sozinho nada posso fazer. Descanso em ti, espero em ti, sozinho nada posso fazer. Nunca me deixes esquecer de tudo que tenho, tudo que sou, tudo que sou, do que vier a ser, vem de ti, Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou, do que vier a ser, entrego a ti, Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou, tudo
a ti, Senhor, tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, entrego a ti, Senhor, tudo que tenho, tudo que sou, o que vier a ser, entrego a ti, Senhor. Nunca me deixes esquecer de tudo que tenho, tudo que sou, tudo que sou, e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Vem de ti, Senhor. Vem de ti, Senhor. Amém. Obrigado à equipe de louvor. Vamos ter uma apresentação especial também dos nossos jovens e adolescentes, né? Convido aqui aos jovens e adolescentes que irão fazer uma apresentação da nossa mocidade com a irmã Brenda. Oi. Hoje é um dia muito especial, pois é o Dia dos Pais, né? Um dia que nós devemos agradecer aos nossos papais, nós devemos ser gratos a Deus pelos nossos papais, porque Ele merece todo o nosso amor. E hoje a mocidade vai estar apresentando um teatro, onde nós vamos colocar os tipos de pais, né? Eu sei que vai ter famílias que vai se identificar com os papais que nós vamos mostrar agora. E o primeiro papai que nós vamos apresentar é o pai reclamão. Minha filha, eu já falei para te fazer tudo em casa. Teu pai reclama. Eu já fiz tudo, arrumei a casa, fiz minha tarefa, fiz tudo. Mas mesmo assim, ele vai reclamar de tudo. Tudo nessa casa que a gente faz, ele reclama. Mas eu já fiz. Mas mesmo assim... Eu lavei a louça, varri a casa. O que está acontecendo aqui? Nada. Já lavou o banheiro, moleque? Já. Tu só vai sair quando tu terminar de fazer as coisas Mas aqui ela em já casa. fez tudo aqui. Tem certeza? Absoluta. Então bora lá ver. Só vai sair daqui quando se tiver tudo limpo mesmo. Mas tá tudo, eu já vi tudo. Tá, Então, bora. Agora, nós vamos ter o papai atleta. Não, pai, não, eu não quero, eu tô com preguiça. Não, eu tô muito com preguiça. Não, mas eu não quero, eu tô cansada. Não, eu tô morrendo de preguiça. Não vou. Não, tô namorando não, que isso? Mentira isso. Não,
Agora nós vamos ver o papai folgado, aquele que gosta de estar assistindo televisão todo domingo. Filha, Jaiane. Jaiane. Ai, que saco que é! Eu só fico o dia todinho aí sentado, só mandando. Eu sou teu pai, caramba. Ai, que Pega é, uma você água lá, papai, pega. Copo d'água? Ai, Um copo, uma água. pega. Obrigado. Tira o sapato do papai. Ai, meu Deus, eu pedi muito. Segura. Ah, não reclame. Ah, faz uma massagem agora. Ah. Agora nós vamos ver o papai ciumento. Oi, pai, cheguei. Oi, minha filha, como foi o shopping hoje? Foi muito legal, comprei um monte de coisa. Comprou um negócio pro pai? Comprou um presente pro pai? Poxa, pai, eu esqueci, eu só comprei um negócio pra mamãe. Poxa, você só gosta da sua mãe, né? Poxa, eu tô muito magoado com isso, filha. Meu Deus, que pai ciumento! Agora nós vamos ver o papai pão duro. Pô, tomara que não chegue as contas, ó, pra pagar. Aí, pai, me presta R$20 pra eu sair com meus amigos e me divertir? R$20, meu filho? Mas pra que tu quer R$20? Pra me divertir com meus amigos, ficar no shopping, ver cinema. R$20 é muito, meu filho, eu posso te dar R$10. Ainda tá pouco. Tá pouco? Então vai pegar 5. Por quê? Ah, tá reclamando? Então pega R$2, vai-te embora, vai. Ah, pai, você é muito pão duro. Seu de quanto pra pagar, caramba? Agora nós vamos ver o papai estressado. Poxa, pai, eu esqueci de lavar o banheiro. Meu Deus do céu, menino. Meu Deus do céu, menino. Vai lavar logo esse banheiro. Ah, não vou lavar não, o senhor só fala gritando. Cuida! Eu não vou. Vai lavar esse banheiro. Tá bom, pai, eu já vou. Mas eu tenho que aprender a falar, se eu vivo estressado dentro de casa. Vai logo, caramba. Tá bom, já vou. Ai, ai. Vou chamar a mocidade aqui na frente para a gente falar o Dia dos Pais. Meu Deus, eu salvei. Eu ia falar aqui. Pai. É super-herói sem capa, é conversar na ponta da mesa e história na ponta da cama. Pai dá conselhos a toda hora e o ombro uma vida inteira. É aquele alegria que enche a casa e diz que o sonho nunca acaba. Pai é vento na brasa, é gol na virada, é o sorriso na chegada. Pai é quem muda o mundo para você ser feliz e faz você todo dia virar criança.
Obrigado aos jovens pela bela apresentação aí, né? Quem se identificou aí como um dos pais aí. Agora, meus amados irmãos, a gente vai pelo momento bem mais importante desse culto, né? De louvor e adoração a Deus, que é a mensagem de Deus, a palavra de Deus, né? Vou convidar aqui o irmão Fabrício, que vai trazer a nossa mensagem essa noite. Boa noite, aos amados irmãos. Os irmãos me perdoem porque eu estou um pouquinho gripado. Meus irmãos, hoje é um dia especial, não é? Dia hoje que nós homenageamos, lembramos do amor e carinho que nós temos pelos nossos pais, e o pai também recebe esse amor, esse carinho dos seus filhos. Então, nesta noite nós iremos falar do tema Pais ou Pai segundo o coração de Deus. E para nos ajudar, a gente vai abrir nossas Bíblias em duas referências. Efésios capítulo 6, verso de 1 a 4, e Colossenses 3, 20 a 21. Aqueles que puderem ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Vamos ler Efésios capítulo 6, verso de 1 a 4. Todos acharam? Amém? Então diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos abrir em Colossenses 3, 20 e 21. Colossenses 3, 20 e 21. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Vamos orar ao Senhor. Senhor, grandioso Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui na Tua casa. Te agradecemos, Senhor, por cada pai que está aqui nesta noite, Senhor. Te agradecemos pelos nossos pais. E muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de lermos a Tua palavra e de dar uma pequena porção, Senhor, de conselho aos pais, Senhor. Nos abençoa para que nós possamos falar somente daquilo, Senhor, que o Senhor quer que nós falemos, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, como eu disse, hoje eu quero conversar um pouco sobre esse tema, pais segundo o coração de Deus. Desde já queremos parabenizar a cada pai que está aqui presente. Quem são os pais aqui nesta noite? Levanta a mão só para a gente identificar aqui.
Então, parabéns aos pais por este dia. E, meus irmãos, ser pai é um privilégio, não é? Ser pai é uma bênção. Ser pai é ter a certeza de que Deus te deu um tesouro, uma herança. Ser pai significa que você recebeu de Deus uma missão. E, meus irmãos, a paternidade talvez seja a tarefa mais sublime, mais linda de exercer, mas ao mesmo tempo a mais difícil que o homem pode exercer na vida. O homem pode exercer diversas funções no decorrer da sua vida. Vamos falar de funções aí importantes, né? Todo homem, ele deve ir lá se apresentar, né, no exército. Há aqueles que servem, aqueles que não. Aqueles que servem já recebem uma difícil missão de estar nas fileiras do exército, ou qualquer uma das forças armadas aí, de cumprir com as regras, procedimentos, ordens. E depois ele vai galgando outras funções durante a sua vida, seja ele profissional ou não. Mas eu acredito, meus irmãos, que a mais difícil é a de ser pai. Porque não tem manual. Ou tem? Se tem, me passa aí, que eu estou postulando aí. Obrigado. Se os pais aqui tiverem, já me passa aí, que é para eu já ir estudando, né? Então, meus irmãos, não tem manual, não tem regra, não tem padrão, não tem receita. Olha, faz isso que funciona muito bem, funcionou com meu filho. 3 peias de manhã, 1 de tarde, 2 de noite. Aí dá certo. É assim? E às vezes, meus irmãos, é muito difícil ter sucesso como pai. É mais fácil ter sucesso em outras áreas. Na profissional, na escolar. Mas é difícil ter sucesso como pai. É mais fácil, meus irmãos, ter sucesso fora de casa do que dentro da nossa própria casa. É mais fácil ter um grande desempenho profissional do que da árdua tarefa da paternidade. E, meus irmãos, veremos aqui 2 pequenos exemplos de homens de Deus, que foram homens de Deus, segundo o coração de Deus, que foram bênçãos nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus para a sua obra, mas também tiveram suas fraquezas e limitações na área da paternidade. Os irmãos conseguem pensar aí? Vou dar 2 exemplos, irmãos, breves. Primeiro, Samuel. Quem conhece a história de Samuel detalhadamente? Então, quem era Samuel? Um homem muito íntegro, profeta, sacerdote, juiz, que ao final de sua vida, de seu ministério, ele prestou um relatório à nação. E o povo não teve um ai, ou uma vírgula, que desabonasse a conduta de Samuel, seja como sacerdote, profeta ou juiz. Mas Samuel fracassou como pai. Seus filhos não seguiram o seu caminho. E ele, num dado momento, constituiu seus filhos como juízes, abrindo o caminho aí para o nepotismo, né? Que é o favorecimento aí de parentes de primeiro grau. Mas desde aquela época, seus filhos eram um fracasso na liderança da nação, o que precipitou ao povo de Israel o desejo de ter um rei, não mais juízes, nem mais outro tipo de cargo na frente da nação. E aí o resto nós conhecemos a história. Outro exemplo de um homem segundo o coração de Deus, que também teve suas fraquezas e limitações como pai, Davi. Quem era Davi, meus irmãos? Um homem segundo o coração de Deus, mas também fracassou e teve suas derrotas como pai.
E hoje eu gostaria que nós pudéssemos olhar para esses dois textos que nós lemos aqui e ver aqui alguns princípios que Deus nos oferece. E primeiro nós vamos falar um pouco de forma geral do que o texto está nos falando, seja como filhos, seja como pais. E primeiramente eu queria, de uma forma breve, pensar um pouquinho no papel dos filhos. Aqui todos nós ocupamos essa posição. E hoje, os pais são pais, né? Mas já foram filhos. Vamos olhar aí Colossenses 3:20. E eu destaco aqui 3 coisas importantes. Primeiro, filhos, em tudo, obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Então, primeiro, a obediência dos filhos aos pais não é uma opção. É uma ordem. É um mandamento, é imperativo. Filhos, obedecei aos vossos pais. E filhos que não obedecem aos pais estão em desobediência não só aos pais, mas também a Deus. Segundo, filhos, obedeceis aos vossos pais em tudo. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais. E meus irmãos, vamos interpretar esse em tudo, porque em Efésios, no versículo 1 diz: filhos, obedeceis aos vossos pais no Senhor. Em Colossenses diz: filhos, em tudo obedecei a vossos pais. Então aqui, meus irmãos, esse tudo é tudo aquilo que está debaixo da autoridade do Senhor. Então, se os pais estão debaixo da autoridade de Deus, pais esses que foram constituídos por Deus, então é a esses em tudo que os filhos devem obedecer. É em tudo conforme a vontade de Deus. Terceiro, a obediência dos filhos aos pais, conforme o versículo 20, é agradável, Colossenses 3:20, pois fazê-lo é grato diante do Senhor, é agradável. Eles alegram o coração de Deus. Deus se agrada dos filhos que honram e que obedecem a seus pais. E, meus irmãos, filhos que não obedecem aos seus pais, eles estão na lista, conforme Romanos 1:30, 2 Timóteo 3:1, de 1 a 5, de uma das características de como será os últimos dias. Pais que não obedecem aos seus filhos, filhos desobedientes aos pais. Então, filhos, em tudo obedecei aos vossos pais. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. Isso é uma característica de um bom pai. Obediência. Mas agora, meus irmãos, vamos pensar um pouquinho, olhando agora para Efésios 6, de 1 a 3, porque aqui há 2 coisas que eu quero chamar a atenção. Primeiro, obedecer aos pais, porque é justo. É interessante, meus irmãos, que a obediência que o pai requer do filho é algo natural, não é? O pai requerer a obediência do filho é natural. Isso não é só no meio cristão, evangélico, religioso. Se nós olharmos culturas aí orientais, asiáticas, vamos chamar assim, Japão, China, Coreia, a obediência dos filhos aos pais é uma questão natural. Então, percebemos que a Bíblia ordena que filhos obedeçam aos seus pais, não é um bicho de 7 cabeças. Não é algo que o filho tem que obedecer ao pai. Não é algo que nós estamos inventando. É natural. Essa imposição do pai com o filho é natural. Você determinar que horas o filho vai acordar, dormir, comer, é natural. Isso em outras culturas, meus irmãos,
é a coisa mais normal do mundo. Os mais novos honram os mais velhos e os filhos obedecem aos pais. Faz parte da própria natureza humana. Segundo, é referente às leis de Deus. Efésios 6, de 2 a 3. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, honrar é um passo além da obediência. Quer dizer que é um filho ou uma filha que honra. Está além da obediência. Obedecer é uma coisa, meus irmãos. Honrar é outra. A honra, ela tem princípios. Ela vai além da obediência. Quando a gente fala de obediência, a gente está falando de uma norma que eu tenho que obedecer. Quando eu falo de honra, eu falo que tem uma pessoa, uma figura, que eu preciso me espelhar, que eu preciso identificar nela o princípio do que ela está requerendo. É honra. Então, meus irmãos, eu vou dar um exemplo aqui, breve. Domingo passado a gente falou da parábola do filho pródigo, né, meus irmãos? Falamos? E a gente falou do irmão mais velho. Não falou? No final da parábola? Então, aquele filho mais velho nunca saiu da casa do pai. Ele nunca foi um transtorno para o pai. Sempre trabalhou em obediência ao pai. Mas ele não honrava o pai. Ele não compactuava, ele não se deleitava, ele se sentia um escravo. Ele não conseguia dividir aquilo que o pai tinha. Ele não conseguia sentir que ele era um filho. Ele se sentia um escravo, um servo, um empregado na casa do pai e não exercia plenamente a posição de filho. E não tinha comunhão com o pai, e não tinha prazer do pai e nem de usufruir daquilo que o pai podia dar. O filho mais velho, no final, ele viu o filho mais novo, aquele que foi e gastou tudo, né? Ficou chateado. Foi para fora da casa e o pai foi atrás, né? E ele começou a dizer, né? Nunca me deste nada, sempre estive aqui. E o pai, mas tudo é teu. Tudo que está aqui é teu. Por que não usufruía disso? Um filho que não tinha um relacionamento com o pai. Então, meus irmãos, não basta apenas obedecer, é preciso honrar. E honrar implica em ter um relacionamento de harmonia, comunhão, felicidade. E notem, meus irmãos, que quando os filhos honram os pais, eles recebem duas promessas. Primeiro, é a prosperidade. O filho que honra o pai, ele não se prende às amarras e às armadilhas da vida. O filho que honra o pai, ele tem uma vida aberta para um caminho feliz. Quantas tragédias poderiam ser evitadas na vida de adolescentes, jovens, que se acatassem com carinho, mansidão e honra, aquilo que o pai passa, os conselhos e orientações, quantas tragédias poderiam ter sido evitadas? E quando os filhos não escutam os pais, geralmente, 99,9% que acontece, eles quebram a cara. Eles batem com a cara no muro. Mas porque os pais estão lá na frente. Os pais estão numa posição que os filhos não estão. Já ouviu aquele ditado? Né? Que quem está fora consegue ver melhor de quem está dentro. Então o pai, vendo a situação, ele consegue olhar o caminho que o filho está tomando, ele sabe qual é a consequência. Então, meus irmãos, quando os filhos honram os seus pais, obedecem aos seus pais, eles estão protegidos. Eles são guardados de perigos, de laços e armadilhas de sua vida, de situações, de circunstâncias falsas
e perigosas que vão levá-los ao abismo. Então, meus irmãos, ser filho é uma preparação para ser pai. Então, meus irmãos, hoje meu propósito não é falar dos filhos, mas eu preciso falar dos filhos para falar com os pais. Porque o pai precisa do filho e o filho precisa do pai. E eu quero que a gente possa ler em Colossenses, vamos agora trabalhar nesse texto, 3, 21. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. E o que o apóstolo Paulo orienta aos pais aí, é o que o pai não deve fazer. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. E eu preciso dizer para você, pai, que quando Paulo escreveu isso, naquele tempo, era uma outra estrutura familiar, outro regimento de relacionamento, de leis e ordem. Porque naquela época, os pais tinham total direito sobre os filhos. Quando eu digo total, meus irmãos, é total. Total direito sobre os filhos. Eles tinham o direito de maltratar, de deserdar, de escravizar e até de matar. Os pais eram os tutores integrais dos filhos. E quando Paulo, ele fala, pais, não irriteis, com certeza isso soou de uma forma totalmente, como soa até hoje, de forma que a gente precisa explicar um pouco e entender o que esse texto está nos falando. Porque como os pais irritam os filhos. E por que os filhos se irritam? Filho não tem que se irritar, não é assim que a gente pensa? Filho não tem que se irritar com o pai, não. Ou filho tem também uma personalidade que precisa ser trabalhada. Porque, meus irmãos, a infância é a estrada que o adulto vai andar por toda a sua vida. É na infância que a estrada da nossa vida é construída. Infância, adolescência, juventude, etc. O que nós, pais, somos hoje é o reflexo daquilo que a gente aprendeu outrora sendo filho. É nessa hora que nós vamos aplicar tudo aquilo que a gente viu que deu certo e tentar aprender com aquilo que não deu. Meus irmãos, naquela época, muitas crianças que nasciam doentes, aleijadas, deficientes, elas eram sacrificadas. Elas não continuavam a vida. Então, quando Paulo trata da disposição dos pais, ele não fortalece o poder dos pais, que era total. Ele começa a mostrar a necessidade dos pais demonstrarem sua autoridade de uma maneira que não prejudicasse o seu relacionamento com o seu filho. É isso que Paulo está querendo mostrar aqui. Porque vejamos, meus irmãos, não irritar os nossos filhos para que eles não fiquem desanimados, porque fica a grande pergunta, né? Como é que o pai pode irritar os seus filhos? Eu vou citar aqui 8 maneiras que os pais podem irritar os seus filhos. Os irmãos, fiquem atentos.
Primeiro, os pais podem irritar seus filhos quando não há uma coerência. Os pais, às vezes, podem ser incoerentes, né, meus irmãos? Vou dar um exemplo bem prático. Quando ligam lá para a casa do pai, e o pai, ele é uma situação, ou ele está esperando aquela ligação que ele não quer conversar, não quer atender. Aí ele pega e lança o telefone para o filho. Ele já fala assim, fala que eu não estou. Diz que eu não estou, não. E o filho vai, atende o telefone, papai não está não. Ainda olha para o pai, né? Qual é o ensinamento que nós estamos passando? Da mentira, né, meus irmãos? É ensinado aí que a verdade ela é relativa. Conforme o ambiente, a verdade ela é aplicável. Quando não é conveniente, é bom mentir. Ensinamos isso, ou é ensinado, diariamente. E muitas das vezes os filhos chegam na igreja e aprendem, mentiria é pecado, mentira desagrada a Deus, quem mente vai para o inferno. Aí o filho pensa, mas lá em casa, de vez em quando eu tenho que mentir, porque a mentira é conforme a situação. Se eu estiver em apuros, eu tenho que mentir. Se estiver tranquilo, eu falo. E assim vai. Então, meus irmãos, a conveniência, ela começa a prevalecer sobre a verdade. Ou seja, esse pai está mal educando o seu filho, conforme convém. Mas seria incoerente quando este mesmo pai cobra do filho que ele tem que ser íntegro, que ele não pode mentir, que ele tem que falar a verdade, independentemente das consequências. Nós ensinamos, os pais ensinam isso. Fale a verdade. O que tu fez? Não sei o que, está mentindo, fala aí a verdade. Não há coerência. E é como diz aquele ditado, né, meus irmãos? Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Segundo, os pais podem irritar os seus filhos quando não há regras claras. Não tem regra. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Para você obedecer, você precisa saber qual é a regra do jogo. O que é certo, o que é errado. O que é permitido, o que não pode. O que eu devo, o que eu não devo fazer. Os pais, eles não podem misturar essas coisas. Um dia, está tudo certo. Aquilo que o filho está fazendo. No outro dia, está errado, muda, vira a chave, muda, não está certo mais isso. Então, meus irmãos, as regras devem ser claras, do contrário, isso gerará confusão e descontentamento, pois o filho precisa saber o que deve ser feito, e isso deve ser contínuo. Tem que saber, tem que estar definido. Você não pode ser o pai 8 ou 80. Você tem que manter o padrão. Como cristão, a Bíblia nos fala, né? Torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé. Isso, como pai, deve ser mantido também. O pai tem que ser padrão. Ele tem que ter um critério. Meus irmãos, e eu queria deixar um exemplo. Como nós falamos de pais, segundo o coração de Deus, que tiveram suas fraquezas, eu vou citar aqui um exemplo de Davi e Absalão. Davi e Absalão, meus irmãos, tiveram um relacionamento conturbado entre pai e filho, a ponto de o filho ansiar fortemente a morte do pai. Qual foi a situação que gerou isso, meus irmãos? Aminon, primeiro, como é que eu posso colocar? Violou a sua irmã Tamar. Isso, vamos dizer que quase por
Exatamente, e talvez sendo encorajado pelo fato de Davi ter sido enganado. E isso, meus irmãos, gerou uma revolta dentro da casa de Davi. Porque primeiro um filho violou a irmã. E depois o outro filho matou o outro irmão. Depois o filho queria matar o pai. Então, meus irmãos, aí a gente começa a conjecturar que muitas oportunidades talvez tivessem passado de Davi conversar com seu filho Absalão, de sentar, colocar as cartas na mesa, de acertar as coisas, de resolver tudo aquilo. Temos que ter clareza, padrão. O filho tem que saber o que pode, o que não pode, o que deve, e quando não deve, ser penalizado. Quando puder, por que não premiar? Terceiro, os pais podem irritar os seus filhos quando há excesso de severidade. Há muitos pais que são duros, meus irmãos, duros até demais. São implacáveis demais. É muito rigor. Aí já é o excesso, né? Muita regra. E quando o filho falha, aí o castigo vem pesado. Hoje, a gente pode colocar de uma forma que a gente não vê tanto a questão, mas antigamente a peia comia solta, irmãos. Porque hoje tem aquele número, né? As escolas colocaram lá, se seu pai encostar em você, você liga lá no 0800 9014. Aí o filho já sabe. Quando o pai vai encostar, opa, já puxa o... Vou ligar para o 0800. Mas isso, meus irmãos, são consequências de pais que abusaram de sua autoridade, de pais que maltratavam, de pais que batiam de tal forma que quando não matavam, o filho ficava desacordado. Os filhos têm medo dos pais. E quando há esse tipo de medo, meus irmãos, não há respeito também. Porque na primeira oportunidade que o filho tiver, o que ele vai fazer? Vai fugir. Pais que são severos demais provocam a fuga dos seus filhos. Quarto, os pais podem irritar os seus filhos quando os pais não têm tempo para seus filhos. Tempo. Ou coisa preciosa é o tempo, meus irmãos. O tempo, não digo tempo de forma geral. Eu digo o seu tempo como pai com seu filho. E eu fico muito alegre quando eu vejo nas redes sociais pais que postam lá fotos com seus filhos, de férias, passeando, tirando tempo do lazer, né? Porque, meus irmãos, há pais que a linha de comunicação está sempre ocupada, não tem tempo. Os pais sempre estão cuidando de outras coisas. E quando os filhos procuram os pais, seja para pedir um conselho, não, meu filho, agora não, vem depois que papai está ocupado. Aí o filho conta, né? Depois eu vou lá, papai está fazendo isso. Aí quando ele vai lá, não, meu filho, agora não, papai está cansado, papai vai dormir. Isso passa anos, meus irmãos. Aí quando os filhos estão grandes, os pais reclamam, né? Meu filho não me manda mensagem, meu filho não liga para mim. Porque em que caminho ele foi instruído? Desde cedo. E é nesse ponto, meus irmãos, do tempo, que nós devemos tomar bastante cuidado. Porque em tempos que os pais estão cuidando de tantas coisas, deixam de priorizar momentos preciosos com seus filhos. Quando tudo é urgente, toma o lugar que é importante dos filhos, depois possa ser tarde demais. Quinto, os pais podem irritar os seus filhos quando os pais comparam os filhos.
Ah, meu filho A é melhor que o filho B. Ah, esse meu filho B. Um dos erros mais comuns, meus irmãos, de todas as épocas, passado e presente, os filhos, embora tenham nascido do mesmo lugar, vamos falar assim, do mesmo pai e mãe, no mesmo lar, gozando do mesmo teto, dos mesmos privilégios e das mesmas responsabilidades, eles são absolutamente distintos. Cada filho é um universo diferente do outro. Cada filho age e reage de acordo com a personalidade ou temperamento que Deus lhe deu, que Deus formou. Um filho não é igual ao outro. Por isso que eu disse, meus irmãos, não tem receita para ser pai. Porque se com um filho você precisa gritar, com o outro só basta olhar. Se com um filho você precisa falar 1, 2, 3, 10 vezes, com o outro meia palavra basta. Tem um que estuda meia hora para a prova e tira 10, o outro estuda 6 horas, tira 8. Nós, os pais, precisamos perceber que você pode, como pai, exigir dos filhos o mesmo. Mas você não pode exigir dos filhos o mesmo desempenho, porque eles são diferentes. Não tem receita, meus irmãos. Não há fórmula. Com um, você age de um jeito. Com o outro, você, com certeza, vai agir de outro. Lógico que os filhos vão perceber, né? Ah, o papai faz isso do jeito com o outro, comigo não é assim e tal. Mas você, como pai, tem que fazer essa gestão de conflitos dentro de casa. Porque, meus irmãos, um pai que não faz essa gestão de conflito dentro da sua própria casa, ele não faz em canto nenhum. Fica fragilizado. O seu ambiente dentro de casa. Com os filhos, aí vira aquela guerra. Um filho não fala com... Irmãos não falam entre si. Irmãos que não conseguem dividir. Nós, como pais, nós, quando eu digo porque eu sou futuro pai, não de agora, mas futuramente, precisamos fazer a gestão desses tipos de conflitos. Sexto, os pais podem irritar os seus filhos quando os pais são permissivos demais. Tudo está liberado. Aí já é o contrário também, né? Tranca o filho não sai de casa, filho não encara a vida, filho não senta no chão de areia, não. Opa, deixa eu limpar. É proteção demais. Mas também há aqueles pais que permitem demais, que já jogam o filho, né? Filho de 2 anos que já está fazendo a própria comida, fazendo o próprio mingau, vai na taberna, né? Temos que ter cuidado, meus irmãos. Porque enquanto alguns pais são duros demais, outros não impõem limites. Porque se eu sou liberal demais, logo meu filho entende que não tem, o céu é o limite. Tudo pode. Filhos precisam de parâmetros. Eles até podem não gostar, mas as regras, as normas produzem proteção. Quando os filhos ficam sem limites, eles ficam vulneráveis, expostos. Quando não tem hora para o filho voltar, quando não tem hora para o filho usar a internet, quando não tem limite para ver conteúdo na internet, tudo está liberado. Meus irmãos, aí fica uma pergunta. Quando a criança nasce, o que ela sabe fazer? Só chora, né, meu irmão? Ou seja, tudo que ela vai aprender precisa ser ensinado. Quem vai ensinar, meus irmãos? É a escola? É a igreja? Ou se não dos pais? A tarefa que Deus deu de ensinar, de coordenar, de instruir, de impor, de definir,
de qualificar, de quantificar tudo aquilo que o filho precisa. Meus irmãos, ser pai não é uma tarefa fácil. Ser pai é difícil, porque tem muitos fatores que implicam nessa tarefa. Sétimo, os pais podem irritar os seus filhos quando brigam com as esposas dentro de casa. Nada fere mais os filhos emocionalmente do que ver os pais brigando, se agredindo, falando mal do outro, criticando o outro, agredindo o outro verbalmente, até fisicamente. Como os filhos ficam vendo aquilo? Como eles se sentem? E o resultado que isso vai produzir futuramente. Talvez o maior presente que os pais possam dar a seus filhos não são bens, não é dinheiro, não é recurso. É ter um bom relacionamento familiar, conjugal, com a esposa, com a sua mãe, com os filhos. Que presente o filho chegar e ter aquele ambiente familiar. Agora, e o oposto? Quando ele chega em casa, é briga, é gritaria, agressões. Oitavo, os pais podem irritar os seus filhos quando os pais, além de brigarem, ainda se separam ou se divorciam. Além de um ambiente de violência verbal, emocional, psicológico, físico, existe ainda esse momento da separação. Então, meus irmãos, é curioso que marido e mulheres podem se divorciar. A lei permite. Mas pais não se divorciam de filhos. E as maiores vítimas do divórcio não são as esposas. As maiores vítimas do divórcio são os filhos. E eu vi numa pesquisa, meus irmãos, que existe uma porcentagem de filhos que a separação dos pais foi mais dolorosa do que a própria morte dos pais. O impacto. Ou seja, os filhos sofreram mais quando os pais se separaram do que quando um deles morreu. A separação causa um impacto impagável na vida dos filhos. Porque, meus irmãos, vejam, os filhos crescem olhando os pais como uma figura, como até a gente viu aqui, como um herói ou heroína, aquelas pessoas que vão acolher os filhos de qualquer maneira, de qualquer situação. Quando os filhos veem essa instituição como que não desse certo, aí eles pensam, nada dá certo na vida. Porque se a primeira instituição que eu vi não deu, não são as outras que vão dar. Lógico que isso causa um efeito, mas Deus trabalha no coração de cada um de uma maneira diferente. Então, meus irmãos, são esses alguns das situações em que os pais irritam seus filhos. Então fica a lição para nós, pais, não irriteis os vossos filhos. Se você nunca ouviu como você irrita seu filho, a gente trouxe aqui alguns exemplos. Pais protetores demais, pais permissivos demais, pais violentos, pais mentirosos. Mas não é só coisa ruim não, meus irmãos. Vamos abrir lá em Efésios, capítulo 6, verso 1 a 4. No versículo 4, Paulo fala aos Efésios: e vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ele repete que não devemos provocar os nossos filhos a ira, mas, porém, criar, formar, conduzir
na disciplina e na admoestação do Senhor. Veremos aqui de forma breve, meus irmãos, 10 maneiras para criar os filhos segundo a instrução e conselho do Senhor. Primeiro, o pai deve priorizar seus filhos orando por eles, confrontando-os quanto ao pecado. Orar pelos nossos filhos, pelos filhos. Você ora, meu irmão, pedindo a Deus, confrontando os filhos quanto ao pecado, ensinando, conforme Provérbios vai falar, no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O filho deve saber pelo pai, pelos pais de forma geral, o que é pecado. Não deixar a educação espiritual só com a igreja. Segundo, o pai não deve ter preferência por um filho em detrimento do outro. Eu acredito que os pais que têm mais filhos, acho que não acontece isso, né? A gente não pode preferir um filho do outro, amá-los de igual forma. Terceiro, o pai deve amar mais a Deus que a seus filhos. Amar mais a Deus que a seus filhos. Por quê, meus irmãos? Porque os filhos têm que ver isso nos pais. Porque se o pai ama seu filho mais do que a Deus, vai criar uma geração egocêntrica. Por quê? Porque eu, na minha casa, meu pai me coloca aqui, ó, no pedestal. Eu mando e desmando. Na minha casa. No meu pai, na minha mãe, etc. Os filhos têm que ver no pai o exemplo de amor a Deus. Amar os filhos não é errado mesmo, é ordenança de Deus. Mas os filhos não podem ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas. Devemos ensinar aos filhos o amor de Deus para eles. O nosso amor por Deus aos nossos filhos. Quarto, o pai deve ter tempo para seus filhos e discernir sobre suas lutas. Porque é difícil, meus irmãos. O dia a dia, né? É difícil, né? O estresse, a rotina. Mas tire um tempo para seu filho. Tire momentos. Momentos não tem preço. Não tem valores monetários. Quinto, o pai deve liderar a sua casa e sua família a servir a Deus. Como Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Os pais devem sair de suas casas com seus filhos para irem à casa de Deus. Porque, meus irmãos, não tem educação maior do que o exemplo. Já viram algumas crianças igualzinho ao pai ou à mãe? Fala do mesmo jeitinho, as mesmas palavras até. E tu pode falar. Fala assim, fala assim, fala assim. Mas o filho vai falar do jeito que você fala. Vai agir do jeito que você age. Não adianta só fala, ame a Deus, vamos para a igreja, vai para a igreja. O pai, bora acordar para EBD. Aí o pai passa aqui na frente da igreja, né? Então, deixa o filho e vai para onde? Vai para casa dormir, assistir TV e tal. Que exemplo o filho vai ver? Que ir para a igreja é uma perda de tempo. O pai deve liderar a sua casa e sua família a servir a Deus. Sexto, o pai deve ter um coração alegre e satisfeito com a família. O pai deve ter esse coração transbordando alegria por ele ter aquela família que Deus constituiu sacerdote daquela família. Esse é o sentimento que o pai deve ter. De alegria com o coração transbordante por ter aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente, sobre os seus cuidados,
dependendo de você. Dependendo do que você vai falar, do que você vai ensinar, a criança vai olhar para você. 7º, o pai deve temperar a disciplina com encorajamento. Meus irmãos, como eu disse, né? Hoje as crianças estão sendo ensinadas que o pai não deve tocar na criança. Mas a Bíblia ensina, meus irmãos, que a vara é um meio de disciplina que o pai deve usar com amor. E eu digo para você, se você não bate nos seus filhos, seu filho vai apanhar de outra forma durante a vida. Talvez não de forma física, mas de forma mental, emocional. Eu lembro das peias que eu levei, que não foram poucas. Do meu pai, da minha mãe. Ainda apanhava, cada sílaba era uma peia, né? Então, quanto mais o sermão é maior, maior era a peia. Então, isso cria na nossa mente que o errado gera consequência, gera punição. O errado vai gerar punição. Isso, meus irmãos, não é em casa só, é em tudo. Seja você no trabalho, na escola, todas as ações erradas vão gerar consequências. E você quer que a vida ensine para o seu filho, que outras pessoas ensinem ao seu filho? Será que outras pessoas vão ter o carinho que você vai ter com seu filho na hora de corrigir? Pense bem. Não tenha pena, não. Oitavo, o pai deve proteger seus filhos dos predadores. Quem são os predadores, meus irmãos, deste mundo? O próprio diabo e Satanás, meus irmãos. O próprio diabo e Satanás está ao derredor de cada um de nós. Quanto mais dos filhos, como a gente falou, né? O filho nasce sabendo nada. Como ele vai se proteger se você não ensinar? Como o filho vai ser protegido se não há quem o proteja? Quais são os meios de proteção, meus irmãos? O ensino, a educação, a disciplina, a admoestação, o amor, o carinho, a repreensão. Essas são as formas de proteção. 9. O pai deve ensinar seus filhos pelo exemplo, como eu disse, né, meus irmãos? Os filhos serão a sua cópia. Vão ser o que você demonstrar para eles. 10º e por último, o pai, segundo o coração de Deus, não apenas gera o filho biologicamente, mas também gera emocionalmente e espiritualmente. Meus irmãos, ser pai não é só gerar. Ser pai é educar. Como em Efésios fala, né? Mas criai-os. Criar. Moldar. Constituir. Na admoestação, na disciplina e na admoestação do Senhor. Nós, pais, devemos preparar nossos filhos espiritualmente, emocionalmente, para as batalhas deste mundo. Porque, meus irmãos, vocês sabem qual é o maior problema da humanidade hoje? É a família. É onde nascem todos os problemas. Porque são pais que não cumprem seus papéis como pais, mães que não cumprem seus papéis como mães, filhos que não cumprem seus papéis como filhos. Isso vai gerar uma humanidade violenta, uma humanidade sem amor pelo próximo, sem afeição, sem carinho e principalmente sem amor a Deus.
Em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Ensino. Como eu disse, meus irmãos, a criança quando nasce, ela não pede para nascer. Ou pede, porque eu não lembro. Se eu pedir, tem que fazer uma seleção, né? O RH lá da... Mas, meus irmãos, a criança não pede para nascer. O filho que você tem como pai, ela não pediu para nascer. Cabe a você ensinar. Na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus possa aplicar essas palavras nos nossos corações, essa breve mensagem, reflexão, que nós possamos, futuros pais, você adolescente que está aí, ser um futuro pai. Você que é pai, você já tem uma missão, que Deus entregou nas suas mãos, e que nós, à luz das Escrituras, possamos aplicar aquilo que Deus requer de nós, como pais e filhos. Vamos orar. Senhor, grandioso Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esta palavra. Muito obrigado, Senhor, por teus ensinamentos. Nos ajuda, Pai, a melhorar, Senhor. Nos ajuda, Pai, a aplicar teus ensinamentos em nossas vidas, para que nós possamos, Senhor, ser homens, pais, tementes a Ti, fiéis a Ti, Senhor, que nós possamos transferir isso aos nossos filhos. Nos abençoa, abençoa cada pai que está aqui. Te agradeço pela vida de cada um. Abençoa grandemente, poderosamente, Senhor, com a Tua graça e misericórdia. E derrama bênção, Senhor, sem medida, na vida de cada família que está aqui representada. Nos perdoa, Senhor, isso que eu te peço sem merecimento, mas em nome de Jesus. Amém. Passa a palavra para o irmão dirigente. Obrigado ao nosso irmão Fabrício pela bela mensagem, né? Agora nós iremos ter, dando continuação, nós iremos ter um vídeo, né, em homenagem aos papais da Vaso de Bênção. Vai ter, não? Não. Ok. Então a gente vai pular agora para entregas das lembranças, né? A irmã Andréia vai estar conduzindo aqui. Irmãos, antes das lembranças com relação ao vídeo, infelizmente a gente, como teve aquele probleminha com a internet, não foi possível fazer, eu não sei falar direito o probleminha que deu, mas eu já coloquei já coloquei o vídeo no grupo para vocês apreciarem, tá? Então o vídeo está lá, no grupo da igreja. Eu vou pedir a ajuda de 3 adolescentes, Brenda, escolhe para mim, para me ajudar a entregar as lembranças para os papais aqui da igreja. Isso. Pedir aqui para o pai atleta, para o pai folgado. Eu vou pedir aqui para o filho do pai, o filho do pai Pão Duro, pode vir aqui, que ganhou R$2 para ir no shopping. Tá bom? Vocês podem ir entregando, e o paizinho que receber, vem aqui para frente para a gente fazer uma foto com todos os pais juntos, tá bom? E depois lá fora a gente também vai fazer esse momento de... Pode ir entregando. Isso. Aí o paizinho que receber, vem rapidamente aqui para cá para a gente tirar foto com todos os papais juntos. E lá na... Isso, a irmã já vem para cá. E lá na quadra também a gente tem um momento especial. Mas são tantos momentos especiais.
Ok. Ok, irmãos, então vamos estar encerrando esse momento, né? Vamos ficar de pé, meus irmãos, para nós fazer o encerramento. Depois da oração, a gente se dirigir à quadra, tá? Que as mulheres ainda prepararam algo especial para nós ali. Então, desde já, eu quero agradecer o Ministério Feminino, né, pela programação, desde de manhã aí na batalha, para fazer o melhor para nós papais. Oremos. Senhor, grandioso Deus, eterno Pai celeste, graças e glórias te damos, Deus, pelos esses momentos que aqui tivemos, Deus, pelos ensinamentos, pela Tua palavra, Deus. Obrigado, Deus, que nós possamos sair cheio da Tua graça, cheio da Tua misericórdia, Deus, da Tua unção, Pai, sobre a Tua palavra, sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, conduzir o resto dessa noite, Pai, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, Senhor. Isso te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém.